Porto Alegre decretou situação de emergência em função de mortes e muitos casos de dengue. E a gente vem acompanhando atentamente essa situação, o quanto esse problema vem se alastrando pelo estado do Rio Grande do Sul. E é por isso que nós convidamos uma pessoa que tem um amplo conhecimento nessas questões voltadas à saúde, atuou diretamente em instituição de saúde de Porto Alegre, acompanhando de perto também a situação da dengue, que é a enfermeira Fábia Richter, que hoje veio aqui para a gente falar um pouco sobre essa situação que vem causando uma grande preocupação, né, Fábia? Gil, boa tarde a todos os ouvintes, né? Todas as pessoas que nos assistem pelo canal 42. E sim, a dengue, ela é muito ruim. E para nós, né, no sul, temos sempre uma expectativa de que vai esfriar, que o mosquito vai morrer e que vai ficar tudo bem. Mas esse cenário ele tem mudado. Nós temos tido cada ano mais dengue no Brasil e na nossa região, na região sul como um todo, Paraná primeiro, Santa Catarina e a região norte do estado e agora se chegando aqui para a região sul. E, portanto, esse assunto é de teu interesse, porque é a nossa vida e nós temos que entender que hoje, dependendo dos sintomas, precisamos desconfiar de que seja dengue. Olha, Fábia, eu sou leigo em várias questões ligadas à saúde, mas a gente tem percebido, parece que os sintomas da dengue eles estão piores do que se nós compararmos com alguns anos atrás. Isso é só uma impressão ou realmente a dengue está mais forte? É que quando tu tem mais casos, vão aparecer sintomas maiores, a virologia mais grave, né? Então, como eram poucos casos, sim, podia ser até que fossem casos mais leves. Mais casos, aparecem mais problemas. Mas, Gil, antes de falar da dengue, eu quero lembrar do clima. O que vai acontecer? Tu já deve ter dado a notícia hoje do que vai acontecer com o clima nos próximos dias, na próxima semana. Chuva e calor. Esse é um componente muito ruim. Bueno, gente, nós estamos falando de uma doença tropical e os mosquitos adoram o calor e a umidade. E eles se proliferam muito. Eles acabam que eclodem ali e acabam se desenvolvendo com muito mais facilidade. Por isso que a primeira missão nossa é eliminar os criadouros. É ter uma responsabilidade, porque não adianta eu limpar minha casa se o vizinho não limpar. Então é uma responsabilidade de todos nós de eliminar aquilo que pode ter o mosquito da dengue. Mas eu já tive dengue e agora recentemente minha irmã que mora em Curitiba teve dengue. Eu entrevistei ela inclusive no Tua Saúde. O que aconteceu com a minha irmã? A minha irmã, pela primeira vez que teve dengue, desenvolveu dengue grave. E ela, com 3 dias de sintomas, ela foi parar no hospital com hemorragia. Ela tinha gosto de sangue na boca, nariz sangrando, sangramento na urina, sangramento uterino, o que levou ela a uma baixa de plaquetas, de leucócitos, uma dificuldade muito grande, com risco, inclusive, de precisar transfundir e até de ter que ir parar em uma UTI. Então, a gente pensa, isso não vai acontecer comigo, isso é a primeira coisa que todo mundo pensa. Isso é uma doença tropical. A Fábia teve dengue porque pegou lá no Mato Grosso, porque quando eu peguei dengue em 2021, foi quando eu estive lá no Mato Grosso, visitando a família lá. Mas, hoje, nós temos pessoas que pegam dengue indo na capital, pessoas que pegam dengue na região norte do estado, mas pessoas que pegam dengue aqui na nossa região, na região da Costa Doce também. Não temos ainda muitos casos aqui? Não, ainda não. Ontem eu conversava com uma secretária de saúde de um município da região norte do estado. E ela disse, teve uma senhorinha que passou mal e não sei o quê, nós achávamos que era dengue. Porque no contexto deles lá, atender dengue está sendo muito comum. Aqui ainda não para nós, mas com os próximos dias aí de calor intenso e chuva, o cenário é muito ruim. Lembrando a todos
que o pior mês de dengue, historicamente, é o mês de abril. E nós nunca tivemos tantos casos no Brasil como estamos tendo agora. Bom, uma das grandes dificuldades que a gente tem percebido dos especialistas é combater a dengue nesse paciente, né? Porque não é qualquer medicação que você pode utilizar. Aliás, são medicações bem simples que estão sendo administradas nesses pacientes. É tratamento de sintomas. E o que cura a dengue é hidratação. É tomar água, é tomar soro e ser hidratado no momento certo. A dengue, o vírus, ele causa uma abertura nas membranas das células. Então, há uma perda de volume sanguíneo muito grande. Se seca muito, a pele fica ressecada, se tem uma fraqueza, uma debilidade muscular com dor muscular, articulações ficam doloridas, o músculo treme porque fica fraco. E essa fraqueza, junto com uma dor de cabeça muito característica, que é com uma dor de cabeça atrás do olho, uma dor que nós chamamos de retroorbital. Quando tu mexe o olho, dói. Quando tu fecha o olho, parece que melhora um pouquinho. Tu abre o olho, dói mais ainda. Uma dor de cabeça contínua, dor no corpo, como eu falei, fraqueza e uma sensação de sede, que às vezes ela é tardia. Então as pessoas muitas vezes têm dor muscular, dor de cabeça, podem ter febre alta ou uma febrícula e a gente vai tratando os sintomas. Eu tenho náusea e vômito, trata para náusea e vômito. Eu estou então com dor de cabeça, dor nos músculos, dor nas articulações, medica para dor. Agora, sintoma grave e importante é dor abdominal. A dor abdominal normalmente está seguida da dengue grave, que é a perda sanguínea, que aí é urgência, tem que ser encaminhado para atendimento realmente hospitalar e com potencial internação hospitalar. Todos os municípios precisam hoje desconfiar de dengue. Dor no corpo, mal-estar geral, dor de cabeça e febre, mesmo que febrícula, tem que desconfiar primeiro de dengue, antes de desconfiar, inclusive, que pode ser gripe. Pois é, alguns desses sintomas eles acabam se confundindo com outras doenças, né? Mas então, por isso que Porto Alegre decretou estado de emergência, por isso que o Brasil já está em estado de emergência, o estado já está em estado de emergência. Porque isso sinaliza para todos, população e trabalhadores, de que devem primeiro pensar na doença em questão, que nesse caso é a dengue. Então, assim, o que é importante? Sentiu essa debilidade, sentiu esse mal-estar, essa dor de cabeça, essa dor articular, já começa a tomar água. Toma aquele sorinho caseiro. Por que o soro caseiro é bom? Porque ele tem eletrólitos. É a pitadinha de sal, o punhadinho de açúcar, mexe bem e toma com uma aguinha gelada, porque a água gelada vai fazer com que tu tolere mais. Porque nós estamos falando aqui de um grande volume de líquido. A minha irmã, quando teve dengue, que é uma situação bem séria, que eu gosto sempre de frisar, porque eu acompanhei em tempo real como familiar, que é diferente de como paciente, ela dizia assim, coisa boa, a gente toma o soro e melhora. Impressionante como a gente fica melhor depois de tomar o soro. Por que isso? Porque realmente a desidratação é o maior problema. Por isso que a pessoa tem ainda a febre e somada a essa perda de líquido, ela tem uma debilidade muito grande, ela tem dor de cabeça. A febre ela pode ir a 40 graus com calafrio, isso também é importante, ou ser só uma febrícula, mas o calafrio também é um sintoma bastante comum. O tratamento é sintomático, se usa muito mais dipirona, se evita usar qualquer medicamento que pode favorecer o sangramento também. E a melhora vem quando o bichinho começa a morrer dentro do nosso organismo, que tende a ser em torno do 6º dia. Então, eu sempre brinco, né? Vai ficar ruim até o 6º dia, 7º, 8º, 9º dia tem que começar a melhorar.
e vai ficar bom mesmo só depois do 15º dia. Importante de que em 2021, quando eu tive dengue, o diagnóstico foi muito difícil. Hoje o teste rápido ele é muito bom, Gil. A pessoa vai no serviço, faz ali um testezinho depois de estar com 3 dias de sintomas. Se os sintomas forem importantes, às vezes com 1 dia, 2 dias já aparece o positivo. É um teste rápido e esse teste rápido ele tem um positivo, ele é favorável, ele é bom, ele não dá falso negativo, nem falso positivo, ele dá realmente positivo e negativo, e isso é muito bom. Ah, mas ele pode ter dado negativo e depois de 2 dias dar positivo? Pode, mas aí a gente sempre tem que seguir acompanhando, é por isso que tem que fazer com a orientação de um profissional. E aí procurar as unidades de saúde e sempre os profissionais estarem atentos. E é um direito do cidadão, né, Gil, exigir um bom atendimento. Então já chega dizendo, olha, eu estou com medo de ter dengue. E aí, naturalmente, a gente espera que os serviços estejam preparados para hidratar essa pessoa, né? Inclusive a gente tem orientado os municípios que coloquem cadeiras de hidratação, faz o sorinho ali e está acompanhando essa pessoa, pode ser até ambulatorial, se ela ainda não tiver indicação hospitalar, mas tem que tomar muito cuidado, porque a piora pode ser significativa a partir do 3º, 4º dia, até o 5º dia são os dias mais críticos da doença. Importante dizer também, né, Gil, que quem tem dengue, pode ser que outras pessoas da família, do trabalho, da vizinhança peguem dengue também, porque precisa ter 2 coisas para ter dengue. Ter um mosquito e ter esse mosquito doente, com o vírus. Então, nós não podemos deixar os criadouros e a pessoa que está com dengue também precisa se proteger, né? Usar repelente, não deixar que o mosquito pique ela, porque a tendência é que ela vá ser aí um facilitador, porque podemos ter o bichinho, ter o mosquito ainda não contaminado. Bom, Fábia, deixa eu aproveitar a tua experiência dentro dos grandes centros clínicos do nosso estado. A gente sabe que você mantém esse diálogo, né, com os principais hospitais do Rio Grande do Sul. Eu preciso te trazer uma demanda que nós estamos recebendo diariamente dos nossos telespectadores, até a própria Rádio Acústica FM dos seus ouvintes, que diz respeito à superlotação de hospitais em Porto Alegre. E isso está gerando transtornos. Às vezes as pessoas pensam, não, mas são hospitais de Porto Alegre, né, que estão com superlotação, aqui está tudo tranquilo. Mas eu posso trazer para vocês aqui alguns exemplos que nós estamos recebendo de pacientes internados em Camaquã, em estado grave, aguardando por um leito, aguardando por uma vaga em um hospital de alta complexidade de Porto Alegre. Pacientes com risco de morte, aguardando uma vaga em hospital de Porto Alegre. O que está acontecendo na saúde do Rio Grande do Sul? Quais são os principais problemas que estão ocasionando essa superlotação nos hospitais da Grande Porto Alegre? Primeiro é uma constatação, não tem espaço para tratar todos os doentes, ponto. Não tem UTI, não tem leito de emergência, não tem espaço em bloco cirúrgico e é por isso, Gil, que nós insistimos tanto, e a Acústica e a Sul TV é um tema que sempre está, não só no Tua Saúde, mas em todos os nossos programas, em toda a programação da rádio. Por quê? Porque é preciso que as pessoas decidam em cuidar da sua saúde. Não dá para a pessoa comer de tudo, não fazer exercício, ter uma vida desregrada e, de repente, ter um AVC e esperar que a gente vai conseguir ter perna para atender a todos. Então, a primeira situação é, não tem espaço para atender a todos. Mas nós tivemos um problema na região metropolitana bem importante, porque tivemos o programa Assistir, que redistribuiu os recursos do Estado e tirou um volume de recursos de alguns hospitais da região metropolitana. Tivemos uma crise seríssima no Hospital de Alvorada e Cachoeirinha. E eu garanto para vocês, porque eu estava na UPA, que é referência, né? Até bem pouco tempo, eu era gerente lá da UPA Moacir Scliar, que é a referência de Alvorada e Cachoeirinha, né? A UPA era para atender a Zona Norte de Porto Alegre e ela atende todo o estado, mas especialmente
Viamão, um pouco menos, mas Cachoeirinha e Alvorada bastante. Então, esses 2 hospitais, recentemente, tem aí 2 semanas, estão sobre nova gestão, mas estavam sem nenhum tipo de atendimento importante. Sem tomografia, sem condições de fazer diagnósticos, e a expectativa é que as coisas vão melhorando, mas ainda não estão boas. Temos uma situação difícil, né, de internarmos em hospitais de alta complexidade pacientes de média complexidade. Vamos explicar isso para as pessoas, Gil. O que é alta complexidade? São aquelas doenças mais graves, né? Aquela patologia que não se conseguiu fazer o diagnóstico, aquela especialidade que tem um determinado equipamento em um hospital específico, né? Eu tenho uma doença oncológica e eu só consigo fazer cirurgia em um determinado hospital da capital. Estes hospitais tinham que estar somente recebendo esses serviços, esses pacientes, mas estão recebendo pacientes também de média complexidade por conta da dificuldade de atendimento ali na região metropolitana. Temos também alguns vazios, algumas regiões do estado que não conseguem atender aquilo que deveriam atender conforme está pactuado. E isso vai avolumando, né? Porque historicamente a capital recebeu muitos recursos. Gil, nós temos uma história de investimentos federais na capital que são de dezenas de anos. É histórico isso. Eu me lembro muito bem, eu participei da discussão quando estávamos criando o Hospital do Cérebro da PUC. E sim, é um investimento que serve para todo o estado. Mas nós precisamos entender que alguns grandes serviços, eles precisam estar à disposição de todo o estado, mas para aquilo que é o viés. Então, não poderia, de forma alguma, termos aqui em Camaquã baixa resolutividade, não resolver os problemas aqui a ponto de estarmos encaminhando coisas que deveriam estar sendo resolvidas aqui para Porto Alegre. Por quê? Porque quando temos aquilo que, bem como o Gil falou, de alta complexidade, precisa então ser atendido na capital. E por isso que cada macaco tem que estar no seu galho. Cada pessoa precisa ser atendida e resolvida o seu problema conforme a complexidade do seu caso. Teoricamente, isso tudo está escrito, pactuado e deveria estar dando certo. Na prática, infelizmente, é muito complicado ver uma família desesperada atrás de leito para o seu familiar. É muito difícil isso. Para os gestores é muito difícil. Mas é fundamental que isso se reorganize, porque nós temos vidas se perdendo, né? E a justiça também é amplamente usada e hoje, infelizmente, eu tenho visto que nem as ordens judiciais conseguem ser cumpridas, infelizmente. Bom, Fábio, nós temos ainda 5 minutos do nosso programa e vamos aproveitar a tua visita para conversar sobre outros temas também. Acho que nós estamos num ano muito importante, que é um ano de eleições. As eleições municipais têm um papel fundamental e você é o nome que, principalmente no ano passado, surgiu como principal alternativa dos partidos de esquerda do município de Camaquã. O seu nome foi muito citado em diversas ocasiões, em diversos eventos políticos aqui no nosso município, como sendo um nome de peso para a esquerda aqui no município de Camaquã. Bom, já se tinha como certa, né, a sua pré-candidatura à prefeitura do município de Camaquã. Em meados desse ano de 2024, no entanto, você declarou que não iria colocar o seu nome à disposição para concorrer nesse ano de 2024, embora você já tenha trazido algumas explicações sobre essa decisão através das suas redes sociais. Gostaria que você falasse sobre isso, sobre a sua visão sobre a política neste momento. Bom, Gil, acho que talvez para ficar melhor, né, não era só a esquerda, né, acho que nem dava para chamar de esquerda, acho que era a oposição, né, que se uniu ali numa expectativa de apresentar uma outra proposta para Camaquã
e talvez em um outro viés, de um Camaquã muito mais regional, assim, né? E é claro, por todos os votos que tivemos em Camaquã e o carinho que temos e recebemos, né, das pessoas de Camaquã, o meu nome surgiu, assim, e foi uma grande honra, né, caminhar em Camaquã e as pessoas me gritarem do lado da rua, e aí, prefeita, vamos lá. Mas eu tenho uma responsabilidade regional, porque assim como tivemos muitos votos aqui em Camaquã, o que é uma honra, sou extremamente grata, eu recebi votos em vários outros municípios da região. Eu fui pré-candidata a deputada federal, representando também a enfermagem, onde eu também recebi muitos votos. Sou primeira suplente hoje de um partido do Rio Grande do Sul, que é o PSD, né? Então sou a primeira suplente do PSD do Rio Grande do Sul, a deputada federal. E, assim, tenho uma responsabilidade, me sinto responsável, né, em conseguir melhorar a região, porque realmente sozinhos, talvez a nossa região tenha muita dificuldade de eleger um deputado federal. Somados à enfermagem do Rio Grande do Sul, nós temos uma potencialidade maior, uma chance maior de ver isso acontecer. E foi olhando para esse cenário, entendendo da responsabilidade que nós temos, especialmente para mim, com a saúde, porque nós podemos falar de tudo, né? Podemos falar das dificuldades que temos na infraestrutura da cidade, dificuldade que temos com a agricultura, mas realmente, quando temos alguém doente ou quando estamos doentes, não há nada mais importante do que ter saúde. Então, para mim, isso é muito importante. Nós tivemos a alegria de ver o deputado do PSD, o Darley, entregando 1,5 milhão para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Mas o fato é que se eu fosse deputada federal, nós estaríamos falando de muitos milhões. Então, isso mudaria a estrutura do hospital, as condições que o hospital tem de atender. Então, realmente, assim, não foi uma decisão fácil. Tem uma outra coisa que eu já falei, porque eu escrevi isso, né, Gil, e que as pessoas me questionaram muito. Fábio, tu entristeceu o povo de Camaquã porque tu disse nas tuas redes sociais que se tu tivesse que ser prefeita, seria então prefeita de Cristal. Mas, bem, eu sou uma pessoa cristã e realmente quero que Deus esteja honrando todas as coisas e esse espaço de política é um espaço de muita responsabilidade. Então, me mudar para Camaquã só para concorrer a prefeita, não tem verdade nisso, né, Gil? Então, por mais que o meu coração tenha ficado balançado, eu tenha ficado honrada, tenha ficado cheia de vontade, eu diria, inclusive, seduzida pelos alguns resultados de pesquisas, enfim. Infelizmente, eu sou uma, né? Queria ser 2 ou 3 até, mas a gente vai contribuir aí para esse grupo da oposição. Nós vamos contribuir para fazer uma campanha limpa, bonita, propositiva. Eu vou estar participando não só de Camaquã, mas do processo eleitoral de toda a região, né, para acompanhar isso, porque eu realmente entendo que é crucial que a gente consiga trazer recursos, assim como outras regiões do estado têm, para desenvolver a nossa região, a região sul, especialmente da Costa Doce. Bom, e a gente viu muito se falar também nas redes sociais sobre a questão da representatividade feminina, né? Sim. Há muito tempo, aqui na nossa região, nós não temos candidatas mulheres ao cargo de prefeito. Assim como também, muitas vezes a gente falou que há a necessidade de que tenhamos deputados daqui da nossa região, também a gente não vê mulheres participando, né? Então fica cada vez mais difícil nessa questão de representatividade também. Mas, Fábia, o nosso tempo está esgotado, quero agradecer a tua participação hoje aqui no nosso programa, que venha mais vezes para a gente falar principalmente sobre saúde, que é um tema de grande relevância para a comunidade também. Gil, eu estou à disposição, quero agradecer o convite, quero me colocar à disposição e quero lembrar a todos, então, limpa a tua casa, compromete o teu vizinho, a dengue é importante, nós ainda teremos dengue, tá, pessoal? Todo mês de abril e todo mês de maio. Vai melhorar com o frio? Vai, mas o que se tem de notícias aí que a gente ainda terá alguns veranicos. E, historicamente, nós temos, então, um verãozinho de maio.
e a dengue vai estar aumentando, se alastrando, e a tendência é que piore ainda até o final do mês de maio. Muito obrigado, saúde e paz a todos.